Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM. De todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle, quando o assunto é carreira e tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como identificar privilégios desnecessários no Oracle. Muitas vezes a gente verifica que muitos bancos de dados, né? Muitas vezes os seus dados estão em risco porque existem privilégios demais. Esse é algo muito comum que acontece dentro de grandes empresas, dentro de grandes projetos. Já vi diversos problemas acontecerem dentro de projetos por conta de ter privilégios demais, tá? E que depois, cara, pode gerar um impacto gigante dentro de um banco de dados, dentro de algum projeto, dentro de alguma empresa específica. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode realmente identificar esses privilégios desnecessários dentro do banco de dados Oracle. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCN. Vamos lá, pessoal. Primeiro a gente tem que entender, né, que hoje o Oracle, né, ele tem um recurso, né, que ele permite você ativar, na verdade, uma análise de privilégios dentro do banco de dados e identificar os privilégios desnecessários ou excessivos concedidos aos usuários, tá? Então, é uma funcionalidade chamada Privilege Analysis, tá? Que ela é um recurso, vou até falar um pouquinho também sobre a questão do licenciamento, né? É um recurso que você pode utilizar na versão Enterprise Edition, você não precisa adquirir nenhuma option específica, tá? E é um recurso que você pode simplesmente habilitar ali dentro do seu banco de dados. Então, muitas vezes você tem um banco de dados Enterprise Edition e muitas vezes não sabe nem que você pode estar utilizando isso, tá? A versão Standard não está disponível, mas na versão Enterprise você pode estar habilitando isso dentro do seu banco de dados, tá? E o objetivo principal, né, da análise de privilégio é aumentar a segurança do seu banco de dados, né, dos seus sistemas, reduzindo o risco de privilégios inadequados e ajudando a garantir a conformidade com as políticas de segurança da empresa, tá? E você identificando e removendo os privilégios necessários, né, você está limitando o acesso aos usuários sensíveis do banco de dados e realmente deixando isso apenas para aqueles usuários que realmente precisam deles, reduzindo assim inclusive o risco de ataques, né? A gente sabe o quanto que os nossos dados são importantes, o quanto que isso é um tema primordial dentro de grandes empresas, tá? E esse processo de análise de privilégio, né, ele envolve uma coleta de informações, né, sobre as atividades dos usuários e ele analisa esses dados para determinar quais usuários são utilizados com frequência e quais não são, tá? Então os administradores eles podem tomar decisões ali de tirar um privilégio ou de restringir, diminuir o nível de privilégio que ele tem, de acordo com essa análise, tá? E o Oracle fornece diversos recursos, né? Para ferramentas, né, para poder facilitar essa análise de privilégio, incluindo relatórios e consultas que você pode ser executados para entender realmente o que não é utilizado e o que é utilizado muitas vezes com tem baixa utilização, na verdade, tá? Então é algo muito importante a gente entender como que a gente pode, de fato, habilitar esse recurso de segurança dentro do banco de dados Oracle. Eu costumo dizer que a parte de segurança é uma das principais atividades do administrador de banco de dados. E muitas vezes você pode até não ter um cargo de DBA especificamente dentro de uma empresa, né? Mas esse assunto vai ser primordial tanto em on-premises, tanto em cloud, dependente do nome, tá? Esse tipo de função vai ter que ser delegado para alguém dentro de uma empresa que utilize Oracle. E caso você realmente tenha esse conhecimento, você pode estar implementando isso, tá? Então, existem algumas políticas que você pode habilitar, gerenciar e criar, né? E você pode realmente manter suas aplicações, seu banco de dados seguro com as boas práticas de privilégios, tá? Lembrando, pessoal, você pode habilitar isso via linha de comando, tá? Então você pode criar isso aí muitas vezes via ferramentas como SQL Plus, SQL Developer, Enterprise Manager Cloud Control. Inclusive, o Cloud Control você tem uma interface até mais um pouco mais intuitiva, né? Que é uma ferramenta que você consegue muitas vezes habilitar essa análise de privilégios de forma um pouco mais gráfica, clicando ali em alguns passos, tá? E você também tem algumas views, tá? Dos dicionários de dados que você pode analisar essas políticas e verificar realmente como que está sendo utilizado esses privilégios. Mas é importante a gente entender, né? Que dentro de um banco de dados é importante você manter a separação dos papéis, né? Quais são realmente os usuários que precisam ter um privilégio maior, outros que precisam ter menos, e alguns realmente que a gente já consegue aplicar esse princípio, né,
de menos privilégios, tá? E muitas vezes você vai ter um cara ali que é responsável por performance, outro que é responsável por backup, outro que é responsável por administração. Então, muitas vezes você vai ter diversos usuários diferentes. Muitas vezes o cara de backup não tem que ter acesso, por exemplo, às questões de timing. Tá? Muitas vezes você tem essa divisão dentro de uma empresa. O cara de aplicação não tem que ter acesso a backup. Então, são pontos que muitas vezes a gente consegue analisar quais são os membros da equipe que precisam ter esse tipo de usuário dentro de uma empresa, tá? E com certeza, toda empresa vai precisar ter um cara ali responsável por backup, pela restauração, outros mais focados em TANs, outros mais focados na aplicação. Então, são pontos importantes ali que a gente precisa pensar e conseguir garantir isso dentro do seu banco de dados, dentro da sua aplicação. Beleza? E esse tema vai ser um dos temas que a gente vai abordar dentro da nossa imersão de segurança que vai acontecer agora no mês de julho. Se você quer ter acesso a esse tipo de material com projetos práticos, com mão na massa, e realmente ter acesso a uma imersão de 2 dias trocando experiências sobre privilégios, sobre segurança, sobre o que está errado, o que pode ser um risco, como diminuir os riscos ali, até mesmo com relação aos dados da sua empresa, participe dessa nossa imersão. Vai ser um evento realmente de 2 dias. Eu costumo dizer que as nossas imersões elas são únicas, tá? Eu estou deixando até o link aqui no chat. Se você tiver interesse, faça sua aplicação. Converse com o nosso time de consultores para você garantir o seu lugar. Por quê? As imersões são preparadas exatamente para entender quais são as dores de quem está participando e como que a gente pode realmente sair do outro lado e trazer projetos práticos, exemplos práticos, temas do mundo real para que você consiga se desenvolver e estar evoluindo com relação a banco de dados Oracle, com relação à segurança. Então, segue o link aí. Se você tem alguma dúvida, tá vendo esse replay, também deixa um comentário aqui embaixo que a gente consegue explicar, te direcionar, né, de como que você pode estar participando dessa imersão Oracle Database focada em segurança. Beleza? Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!